Fala, família do segundo ano. Pessoal, eu decidi dessa vez mudar um pouco a estratégia de ensino e fazer diferente. Como é um assunto dessa apostila 4 de vocês, o assunto ele é técnico, ele envolve vários conceitos, a gente precisa saber o que é número de oxidação, redução, entender o que é agente redutor e oxidante. E o próximo sequência do nosso conteúdo é balanceamento por oxidação-redução. Eu optei por não botar um vídeo de conceitos e ir direto para a prática, tá bom? Então, na página 16 e 17, a gente tem algumas questões que envolvem a utilização dessas técnicas, desses conceitos. E sempre eles passam pelo entendimento do que é NOx. Então, a gente está estudando a energia elétrica produzida por algumas reações químicas, não são todas. E aí eu preciso saber se uma reação química ela vai sofrer oxidação-redução. Por isso que a gente precisa lançar mão do NOx. Então, olha, observe bem que essa questão 13. Ó. Considere a reação representada pela equação química. Ó, observe que ele colocou aí não balanceada. Aí ele dá a reação aí, ó. Sulfeto de hidrogênio reage com bromo, líquido e água. É uma mistura, né? Um sistema. E aí produz ácido sulfúrico e ácido bromídrico, ou seja, produz um oxiácido e um hidrácido. Nesse processo, pode-se afirmar que, pessoal, se vocês observarem aí na questão 13 da página 16, que é o capítulo 1 da apostila 4, vocês vão ver que todas as questões, em algum momento, ou vão falar de agente oxidante, de agente redutor, ou de balanceamento. Então, quando isso acontecer, sem medo de ser feliz, deixa eu só ativar a câmerazinha aqui para vocês, ó. Sem medo de ser feliz, o que é que você vai fazer? Você vai logo de cara tentar determinar a variação do NOx de todo mundo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a câmera, tá bom? Pronto. Deixa eu botar ela assim. Não, deixa ela assim mesmo, nesse formato aqui. Como é que a gente faz para determinar o NOx de todo mundo? Lembrem que nós temos 8 regras para se determinar o número de oxidação-redução. Algumas substâncias, como o hidrogênio, como os halogênios, como os calcogênios e os metais alcalinos terrosos, a gente conhece o NOx. Ó, o hidrogênio, ó. O hidrogênio numa molécula sempre tem NOx mais um. O que é que significa isso? Que numa molécula ele está perdendo elétrons. Se eu tenho dois hidrogênios, o NOx dele vai ser mais 2. Então, para a molécula ser neutra, o enxofre tem que ter NOx menos 2. Eu botei foi mais, mas é menos 2 aqui, ó. Certo? Então, nesse caso aqui, gente, o que é que acontece com o enxofre? Ele está ganhando 2 elétrons. Toda substância simples, que é o caso do bromo aqui, o NOx é 0. No caso da água, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio menos 1. Se eu olhar essa molécula de ácido sulfúrico aqui, ó, o hidrogênio é mais 1. Então, se eu tenho 2 hidrogênios, passa a ser mais 2. O oxigênio que eu conheço também, o NOx dele é menos 2, que significa que um átomo de oxigênio aqui, ele está ganhando 2 elétrons, só que eu tenho 4. 2 vezes 4, 8. Então, para essa molécula ser neutra, a soma das cargas tem que ser 0. Então, 2 menos 8, obrigatoriamente o enxofre tem que ser mais 6. Então, o que é que a gente observa aqui? Ó? Que o enxofre saiu de menos 2 para mais 6. Quando o NOx aumenta, quer dizer que o cidadão está sofrendo oxidação. Só que na química nós não chamamos de oxidação, nós chamamos de agente redutor. Por quê? Porque esses elétrons estão indo para alguém e provocando redução. Oxidar ganha elétrons, reduzir perde elétrons. Certo? Se observar o bromo aqui, ó, o bromo sai de NOx 0 para menos 1. O que é que eu observo aqui? Que o número de oxidação dele diminuiu. Quando o NOx diminui, quer dizer que esse cara sofreu redução. Então, essa molécula aqui está se oxidando e essa está se reduzindo. Quem está se oxidando, gente, a gente chama de agente redutor. E quem está se reduzindo, a gente chama de agente oxidante. Observe que inverte os termos, mas o conceito é mais. Oxidação, agente redutor, porque provoca redução de alguém. Por isso que o nome é agente. Redução, agente oxidante, porque está provocando a oxidação de alguém. Então, nesse caso aqui, o bromo está provocando a oxidação desse H2S e o H2S está provocando a redução do bromo, e vice-versa. Beleza?
Se eu calcular a variação de Knox, o que é a variação de Knox? É o número total de elétrons ganhos ou perdidos. No caso dessa molécula, sai de 2 para mais 6. Então, se eu for observar, o número de elétrons que ele ganhou, que ele perdeu, foi 8, certo? E o bromo saiu de 0 para menos 1. Então, o número de elétrons que esse cidadão ganhou foi 1. Como é que eu faço o balanceamento? Como é que eu faço o balanceamento? O número de elétrons, gente, ganho por 1, vira o coeficiente do outro e vice-versa. A gente faz o produto cruzado. E quando a gente coloca na reação, a gente vai para o balanceamento por tentativa, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu já sei que o 8 era do H2S, foi para o bromo, e esse do bromo vai para o 2H2S. Aí eu faço por tentativas. Só que numa reação química, você tem que ter os menores coeficientes inteiros para obedecer à lei de Lavoisier. Nesse caso aqui, dividir todo mundo por 2, a reação fica essa. Se eu for olhar as alternativas, dá para a gente responder agora tranquilamente. Vou ler de uma por uma aqui para a gente poder entender, tá bom? Olha, o bromo é o agente redutor. Gente, o bromo aqui, ele é o agente oxidante, ó. Então a letra A está fora. B, o ácido sulfúrico é o agente oxidante? Não, quem é o agente oxidante aqui é o Br2. A gente já viu, porque ele está sofrendo redução. C, a reação de dupla troca. Gente, para ser uma reação de dupla troca, a gente já viu anteriormente, lá no primeiro ano, desculpe, que você precisa ser uma reação de combustão, uma reação de neutralização ou uma reação de precipitação, que não é o caso aqui. Aqui é uma reação de oxidação-redução, porque tem alguém que se oxida e tem alguém que se reduz. Então, aqui é uma reação, ó, redox, ou de oxidação-redução, tá bom? Letra D. Para cada mol de bromo consumido é produzido um mol de HBr. Vamos ver, gente, ó. Para cada 4 mols de bromos é produzido 8 mols de HBr. Então, a letra D tá errada. Então, por exclusão, gente, sobrou a letra E, ó. Os menores coeficientes de H2S e HBr na equação é de 1, 4. Na verdade, a gente encontrado de 2, 8. Mas como a gente dividiu a equação para ficar com os menores coeficientes, ficou a letra E a resposta, tá bom? Então, ó, dá para ver, pessoal, que são questões fáceis. Mas eu tenho que lançar mão do número de oxidação-redução do NOx, tá bom? Não esqueçam disso, aquelas 8 regrinhas que eu passei para vocês. Vou só lembrar aqui, quem são essas regras? Os metais alcalinos, sódio, potássio, lídio, cédio e frâncio, tem NOx mais 1. O que significa isso? Que numa reação química, eles sempre vão perder elétrons. Um elétron. O hidrogênio, o NOx também é mais 1. Quer dizer que numa reação química, o hidrogênio, quando ele está na molécula, ele tem a tendência de perder 1 elétron. Os alcalinos terrosos, NOx mais 2. Os demais elementos, o NOx é variável. Calcogênios, que é o caso do oxigênio, NOx menos 2, com exceção quando ele estiver ligado a um peróxido, que vai ser menos 1. E no caso do flúor, ele vai virar mais 2, quando ele estiver ligado ao flúor. Soma dos NOx de uma molécula, 0, que é o que a gente fez aqui. E soma dos NOx de um íon é a carga do íon. E para finalizar, que é a regra de número 1, toda molécula simples, que é o caso aqui do Br2, o NOx é 0, tá bom? Próxima questão de número 14. Gente, a questãozinha também fácil, tranquila para a gente interpretar, tá certo? Observem que sempre a gente está lançando mão dos NOx. Olha, é dada a equação química. Você tem aí o perclorato de potássio reagindo com ácido sulfúrico, aí vai produzir o hipoclorito de potássio, o ácido hipoclórico, que é água sanitária, produz o dióxido de cloro, né, que é um óxido clorado, produz o sulfato de potássio, que é um sal, e libera água. Determine os seus coeficientes considerando o menor número inteiros. Gente, isso aqui é uma reação que eu preciso balancear. Eu posso fazer ela por tentativa, que é a via de regra? Posso. Só que eu vou lhe dar uma dica bem aqui para vocês. Toda vez, pessoal, porque é muito raro uma questão pedir balanceamento. A gente já viu lá no primeiro ano, em cálculo estequiométrico, que quando a gente tem uma reação química, ela já está balanceada, ela está respeitando a lei da ação das massas, ou seja, a lei de Lavoisier. Quando você tiver uma questão que ela pedir para fazer o balanceamento,
pode ter certeza que essa questão é uma reação redox. E aí ele vai querer que você lance mão das regras de número de oxidação para saber quem é agente oxidante, quem é agente redutor e fazer o balanceamento por inversão de coeficiente, tá bom? Então fique atento. Quando eles pedirem uma questão para fazer balanceamento, não vá fazer por tentativas. Você pode até conseguir, mas você vai perder 40, 50 minutos aí fazendo. Por quê? Porque você ajeita de um lado e bagunça do outro. Quando ele pede o balanceamento, é porque essa reação redox só tem um método de fazer balanceamento redox. É justamente determinando quem é um agente oxidante e quem é um agente redutor. Tá bom? Então vou ativar a câmerazinha aqui para a gente poder ver como é que se faz o procedimento aqui. Gente, ó, mais uma vez eu disse para vocês aqui, ó, tá aqui a reação, certo? Então, esses números de vermelho são os NOx de que eu conheço. Lembra que embaixo eu coloco o NOx individual e em cima eu coloco o NOx total para poder descobrir. Olha um exemplo bem aqui, ó. No perclorato de potássio, ó. Eu já sei que o potássio é o metal alcalino NOx. Deixa eu só passar para cá, ó. O NOx é mais 1, então em cima eu boto mais 1, porque só tem um potássio aqui. Outro elemento que eu conheço NOx é o oxigênio. O NOx de um átomo de oxigênio, ó, um átomo apenas, ele é menos 2. Então, como eu tenho 3 aqui, vai dar menos 6. A soma das cargas aqui, ó, tem que ser 0. Então, se eu já tenho menos 6 e eu tenho mais 1, o cloro só pode ser mais 5. Mais 5 mais 1 vai dar mais 6, com menos 6, 0. Então, eu já descobri que o cloro aqui, ó, o NOx dele nessa molécula aqui, ele é mais 5. Ele está perdendo 5 elétrons. Determinei o NOx do ácido sulfúrico. Aí o que foi que eu observei? Que lá nos produtos, um dos cloros variou o NOx para mais 7 e o outro para mais 4. Isso aqui, gente, é muito comum quando tem água no meio. Não é tão comum quando tem outro elemento. A gente chama de auto-oxirredução, quando um mesmo átomo ele dá origem a produtos com oxidação diferente. Então vamos só observar aqui, ó. O cloro, quando ele sai de 5 para mais 7, o NOx dele aumenta. Quando aumenta o NOx, sofre o quê? Oxidação. A gente chama esse cara de agente redutor. A variação do NOx dele é a variação de elétrons que ele perdeu, que são 2. Passou de 5 para mais 7, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Só você fazer uma diferença. Nessa outra situação, o cloro sai de mais 5 e diminui para menos 4. Quando diminui, sofre redução. A gente chama ele de agente redutor. Então, quando eu tenho uma substância, pessoal, vou até botar aqui de azul. Quando eu tenho uma substância que se auto-oxida e se reduz, os produtos é que vão ser chamados, ó, nesse caso aqui, de agente redutor, porque está sofrendo oxidação, e esse aqui de agente oxidante, porque ele está sofrendo redução, o NOx diminui. O que é que eu observo aqui? Que a variação do NOx de 1, que é 2, passa a ser o coeficiente do outro. Ó. A gente faz uma inversão, como eu disse para vocês. A variação do NOx do cara que sofre oxidação vira o coeficiente de quem sofre redução e vice-versa. Jogo na fórmula, faço o balanceamento. Só que tem um problema, ó. Num balanceamento eu não posso ter números fracionários. Então, foi o que eu fiz? Multipliquei todo mundo por 2 para poder diminuir. Aí sim, agora eu tenho uma equação com os menores coeficientes inteiros, que é isso que a questão está querendo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, as questões elas não nos fornecem as regras. Então isso quer dizer o seguinte, numa prova tudo bem, nessa pandemia a gente está mandando a prova para vocês estão fazendo em casa, vocês estão pesquisando. Mas lá no Enem, ou num concurso que você for fazer, que envolva o conteúdo de eletroquímica, principalmente essa parte de determinar NOx, vocês vão ter que lançar mão das regras. E essas regras não são dadas nas questões. São 7 regras. Até no começo do vídeo eu falei todas as regras para vocês. Mas eu considero principalmente, gente, você saber os NOx de alguns elementos. O oxigênio menos 2, o hidrogênio mais 1, certo? Soma dos NOx de uma molécula é 0, a soma dos NOx de um íon é a carga do íon. Isso facilita muito nosso desenvolvimento, tá bom? E a última questãozinha do nosso vídeo para não ficar tão extenso, tá bom? Para vocês verem como é muito fácil. Gente, essa questãozinha aqui é uma questãozinha muito parecida lá com a questão de número 13, ó.
Ele devia ter começado a reação assim, ó. Observe a equação abaixo, ó. O óxido de chumbo reage com chumbo, reage com o sulfeto de hidrogênio mais o H+. O que é que significa isso aqui? Gente, isso aqui quer mostrar o seguinte, que você tem uma placa metálica de chumbo, né, que é um metal, em contato com seu óxido em um meio ácido. Aí vai produzir sulfato de chumbo, que é um sal cinza, e vai produzir água. Gente, isso aqui é uma reação muito comum nas baterias de carro, nessas baterias de 12 volts. Ela tem 4 célazinhas, 4 espaços, onde cada espaço vai produzir 3 volts, ou seja, uma reaçãozinha dessa aqui é um assunto lá na frente. A gente vai saber como calcular a voltagem de uma reação dessa. É muito tranquilo. E é tudo com base no ganho e no perda de elétrons. Aí ele diz o seguinte, ó, a equação química não balanceada representa a reação global da pilha de chumbo e ácido, que produz energia utilizada em veículos automotivos. A partir dessa equação química balanceada, ó, observe em cima que ele não me deu balanceada e ele já está dizendo o seguinte, que para responder essas questões de baixo eu tenho que balancear essa equação. Foi o que eu disse para vocês. A gente aprendeu muito o método de tentativas. Só que eu digo para vocês o seguinte, quando vocês tiverem uma questão, pessoal, vou repetir de novo, que ele pedir para balancear uma equação química, pode ter certeza que aquele método não vai ser por tentativa. Vai ser um método utilizando o conhecimento de oxidação e redução. Para isso, eu tenho que lançar mão das regras de Knox, eu tenho que saber encontrar o agente oxidante e o agente redutor, eu tenho que saber encontrar a variação de Knox, que a gente chama de delta, né? De cada um dos participantes e inverter eles para poder fazer o balanceamento por tentativa. Mas sempre seguindo esse padrão, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, gente, para poder interpretar as alternativas, é descobrir quem é o agente oxidante e o agente redutor da equação. Tá? Aqui é a equação química, ó. Então, lembra, embaixo eu coloco o NOx de que eu conheço, nesse caso aqui eu conheço do oxigênio, que ele é um calcogênio a -2, então -4. Como aqui é uma molécula neutra, obrigatoriamente o chumbo tem que ser o quê? +4. Isso quer dizer que nessa molécula aqui, o chumbo está perdendo 4 elétrons. Depois, toda substância simples no estado padrão NOx é 0, tá aqui, certo? Nessa molécula aqui, gente, ó, o oxigênio é -2, o hidrogênio é +1. -8, porque são 4 oxigênios, e a soma dos NOx tem que ser igual à carga do íon. Não pode ser 0 como nessa aqui, não, ó. Tem que ser igual à carga do íon, que é -1. Então, se eu já tenho -8, para poder dar -1, aqui tem que ser +7. Descobri do enxofre. Do íon é a própria carga do íon. O chumbo aqui, ó, outra situação, gente, ó. 2 átomos vão dar uma molécula que vai dar um produto que está sofrendo autooxidação-redução. Então, já descobri, ó, quem é o agente oxidante que está sofrendo redução, é esse cara aqui. E quem é um agente redutor que está sofrendo oxidação. Por que esse aqui está sofrendo oxidação? Porque sai de 0 para +2. Por que esse aqui está sofrendo redução? Porque sai de +4 para -2. Diminui, reduz. Aumenta, oxida. Vou até botar aqui, ó. Reduz, oxida. Tá bom? Então não esqueçam disso. E da água já é tradicional, né? O NOx dela. O que é que a gente faz? A variação do NOx de um vira o coeficiente do outro e vice-versa. Depois balanceia a equação. Ó. A equação está aqui, está balanceada e já está dando a resposta. Mas vamos ler aqui as alternativas para poder a gente entender. Tá bom, gente? Vamos ler aqui as alternativas para poder a gente entender. Deixa eu só puxar aqui a apostilazinha para vocês. Opa! Caiu aqui. Um errozinho de percurso. Então vamos só interpretar aqui, tá bom? Deixa eu só botar aqui. Primeira alternativa. O Pb, que é o chumbo, é oxidado pelo hidrogênio sulfato. Gente, se eu descobrir que esse cara aqui, ele oxida, é porque alguém está provocando a oxidação dele. Quem que está provocando é esse. E não esse cara aqui, como a questão a letra A está dizendo. O agente oxidante, ele sofre redução, ele provoca a oxidação de alguém. Então, por isso que a gente usa esses termos, agente oxidante e agente redutor, tá bom? B. O PbO2, que é o óxido de chumbo, é o agente redutor na equação. A gente já viu que ele é um agente oxidante, ó. Ele sofre redução. A soma dos elétrons recebidos e doados durante a reação química é representada igual a 0.
Gente, ó, a soma dos elétrons recebidos e doados durante a reação química é igual a zero? Não. Se eu pegar aqui, gente, vai dar 4, né? Por quê, ó? Observa aqui, ó. Esse aqui perdeu, ganhou 2 e esse perdeu 2. Então, quando eu somo tudo, a variação é de 4 elétrons e não 2. Aliás, a variação dele é de 2 elétrons, né? 2 elétrons foram transferidos. Quem oxidou? Esse cara aqui, ó. Ele perde 2 elétrons e 2 elétrons vêm para cá. Viu? 2 elétrons aqui é o processo. É só interpretar. D. A soma das cargas no primeiro membro é diferente daquela do segundo membro da equação química. Gente, a soma das cargas tem que ser zero. Se é uma reação neutra, tem que ser zero. Então, a quantidade de elétrons perdidas é igual à quantidade de elétrons ganha. Por isso que a reação de oxidação-redução tem que ser balanceada por esse método aqui. E a letra E. A quantidade de matéria dos átomos no primeiro e no segundo membros da equação química é igual a de acordo com o princípio da conservação da massa, que é o princípio de Lavoisier. O que é que significa isso? Gente, ele está dizendo o seguinte, que se eu tenho uma equação balanceada, observa que a questão lá diz que tem que ser a equação balanceada. Então, a equação balanceada, ela respeita a lei de Lavoisier, tá bom? Pessoal, amanhã à tarde eu vou lançar umas questõezinhas para vocês treinarem. Todos de vocês têm meu WhatsApp, a gente tem um grupo de discussão. Não custa nada, já deu tempo para fazer as provas, tá certo? Então vamos botar a cabeça para pensar e trabalhar. Aqui é um assunto que não dá para fazer uma ou duas questõezinhas, você já aprender não, é por tentativa, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.